É hora do capítulo. Iniciamos a nossa cena com a protagonista refletindo em como seus primos têm audácia de mentir. Ela olha para seu avô e pensa que ele é o único em que ela pode confiar agora. Seu avô então nota sua expressão séria. Seu avô então volta a perguntar a Aslisteu se era mesmo verdade que Florentia tinha começado a bater nele sem nenhum motivo. Aslisteu fica surpreso com a pergunta do avô enquanto indignado Velzac diz que Floren sempre os odiou. O avô então repreende Velzac por se meter na conversa dos outros. Velzac então começa a chorar enquanto Flore refletia que não se deve interromper o avô. Voltando os olhos para ela, o avô pede para a menina dizer o que realmente aconteceu. Flore então pensa que no passado teria evitado olhar para ele, pois se sentia inferior a eles por ser medrosa e meio-sangue. Ela então, com o incentivo de seu pai, se ergue e exclama em afirmação que não fizera nada de errado. Enquanto ao fundo ouvimos o pai de Velzac dizer que ela bateu no filho dele. Flore então continua dizendo que estava ali parada enquanto Velzac e Aslisteu se aproximaram e começaram a insultá-la chamando de meio-sangue e outros nomes como cadela. O avô então pergunta qual dos dois a bateram? Furiosa ela aponta para Velzac deixando Velzac e seu pai em pânico. Flore continua dizendo que eles falaram que ela deveria ir morar em um bairro plebeu por ser uma cadela meio-sangue. Deixando seu pai horrorizado. Flore em pensamentos pedia para seu pai ser paciente, pois ela tinha de contar como era tratada ou aquela situação nunca iria mudar. Seu avô pergunta se foi por isso que bateu neles. Ela diz que não foi por isso. Ela depois diz que sabe muito bem que sua mãe era plebeia e que até o fim de sua vida nunca recebeu o sobrenome Lombardi e que não pretende refutar isso. Mas que era uma Lombardi verdadeira e não aceitaria que seus primos dissessem ao contrário. Flore se recorda que sempre pensou que ser meio-sangue a tornava inferior, mas que quando cresceu e começou a ver o quão tolos eram seus parentes viu que o nome Lombardi se encaixava muito melhor nela do que neles e que ser meio-sangue não definia quem ela era. Se a avó então pergunta se ela bateu neles por ela ter insultado ela de ser meio-sangue. Flore diz que sim e que tinha orgulho de ser sua neta. Depois de ter olhado para seus joelhos ele pergunta o porquê de ela não estar chorando, pois tinha ouvido falar que ela era uma chorona. Ela diz que vai chorar depois, mas em seu quarto deixando todos surpresos. Seu pai então diz que eles deveriam se retirar. Mas Flore correr para pegar o livro que quase ia esquecendo. Flore diz que pegou o livro e pede desculpas ao seu avô. Ele se pergunta o porquê de ela estar pedindo desculpa e ela diz que não tinha usado o livro de forma apropriada, pois não era para usar para ferir os outros. Seu avô então diz que agora mesmo ela tinha dito que não tinha feito nada de errado, e ela Flore rebate dizendo que é importante reconhecer os erros assim que os nota. E seu avô consentir. Indignado com toda a situação, o pai de Velzac começa a ficar irado por Flore não ser punida por ter batido no filho mais velho da família. O avô pergunta se ele estava contra a sua decisão e logo ele diz que não. Assim o patriarca dá aquele assunto por encerrado. O pai de Velzac tenta comprar briga com o seu irmão pedindo para sua filha se desculpar. Mas ele olha para ele repetindo as mesmas palavras que ele diz sempre: você não está levando muito a sério uma briga de crianças? Engolindo do próprio veneno, seus irmãos ficam sem palavras. Flore contente diz que seu pai cheira bem. É isso por hoje, galerinha. Se curtiu, segue aqui no TikTok e deixe seu like.